informação, né, Oi, Cris? André. É uma redescoberta interior, né? Sim, é um É produto de... muito bacana. É uma análise corporal da Cristina, gente. É muito bom. É um pouco adaptado a mim mesmo. A Leni tá falando que eu tô muito bonita. Obrigado. A Nanda entrou. Nanda, você Marcinha tá também falando da entrou. onde? Ei, Obrigado. Marcinha. E aí, meninas, como que tá a intuição de vocês? Ah, espero que bem, né? Bem, vamos ver para ver como vai ficar. Estou um pouco nervosa, é a primeira live que eu participo, mas já agradeço desde já o convite. Também agradeço o convite. Eu acho que a intuição tem que ser sempre trabalhada, né? Para ela existir e estar aprimorada. Vamos esperar mais 5 minutos, a gente já começa. 8 horas. Temos que ser pontual. Acho que você pode dar uns 2 minutinhos, mas talvez seja legal você já ir falando sobre o assunto da live, porque como fica gravado, para quem puder assistir já vai vendo o conteúdo do que você está pretendendo falar e Oi, abordar. Luiz. Então, nós vamos falar. Lá em Portugal é 11 horas da noite. A Carla tá falando agora. Obrigado, Carla. Então, como a live vai ficar gravada, a Bárbara já tá falando, vamos começar. Sim, Vamos ver. Então, nós vamos falar sobre como ativar a intuição. É um tema que muitas pessoas falam, sabem, mas é uma coisa que a gente, assim, na prática, muitas vezes a gente paga mico, né? Por não seguir a intuição, principalmente no médico, né? E há 20 anos atrás, teve um médico que falou para mim: mãe, siga a sua intuição, porque meus filhos viviam com febre, com gripe, né? E eu fiquei de boca aberta, né? Quando o médico me disse isso. Eu falei assim: mas como assim seguir a minha intuição? Daí ela falou assim: eu não consigo avaliar qual o problema do bebê, né? Eu vou avaliar a mãe, os sentimentos, o que você está me transmitindo. Então, se você está muito ansiosa, muito angustiada, eu vou te avaliar para saber o que você transmitindo para os seus filhos, né? Então, até os médicos, né, falam da intuição, e eu fiquei de boca aberta sobre isso, né? Quando eles começaram a falar isso, né? Porque, na realidade, a criança ela não consegue mesmo perceber o que está acontecendo à sua volta, mas ela vai transmitir de uma maneira, às vezes, até negativa, né? Até no corpo, né? Essa situação, né? E não, então, tudo isso é só para falar assim que foi assim que começou a minha jornada sobre a intuição, né? Há 20 anos atrás, quando a médica começou a falar assim para mim, siga a sua intuição, né? E hoje, agora, nesse grupo, né, de terapia holística e terapia sistêmica que eu faço parte, né, e agora com as nossas mentoras que estão incentivando a gente a trabalhar bastante isso, né, foi um dos motivos que me fez levar a como ativar essa intuição, né? A falar sobre a sua intuição. A gente não vai falar nada sobre coisa científica ou outras coisas. O Fernanda entrou, a Ana Paula entrou. Muito obrigada por vocês estarem na nossa live. ei, Ana. Né, a Ana. Então, aí hoje, a gente, dentro da terapia, a gente vê muitos, tanto chakras como o reiki, numerologia, astrologia e outras terapias disponibilizam muitos assuntos sobre a intuição, né? A psicologia em si, eles falam bastante, né? E muita gente fala sobre a intuição. E o que significa isso na minha vida e na nossa vida? Significa a Miami entrou, a Adelaide entrou, obrigada, né? O que significa esse assunto na nossa vida, né? Ela é nada mais, nada menos do que experiências vividas no passado.
e que a gente, estando presente, né, no presente, a gente consegue, por algum motivo, acionar essa intuição, né? Eu lembro que antes da gente começar a falar sobre isso, a Ali estava falando de alguns filmes, né? O Baile da Louca, né, Alê? Até assisti, né? Que eles falam sobre isso, né? Um pouco, sobre a intuição. E um outro filme que fala bastante também é O Som do Coração. Quem não assistiu, eu recomendo assistir. Ele é muito bom mesmo. É uma criança, né? Que ela fala da. Ela, ela foi separada da mãe e ela foi criada num orfanato. E ela, por algum motivo, ela acreditava que a mãe dela sempre quis ele, embora muitas pessoas riam da cara dele, né? E é um filme assim que eu recomendo bastante para vocês e fica até o fim da live que a gente vai dar bastante dicas interessantes para vocês, né? Então, aí aconteceu uma coisa bem interessante com uma pessoa, né? Ela estava parada num farol e ela não queria avançar nesse farol, não sei por que motivo ela não queria avançar. Ela ficou parada ali e não queria avançar e ninguém entendia por quê, e com muita pressão, né? Com muita pressão das pessoas, ela não queria ir, e de repente veio um carro a toda velocidade cruzando a frente dela, e ela estava entrando a 10 por hora naquele momento. E eu diria assim, aquela pessoa assim que, por algum motivo, ela acionou a energia dela, alguma coisa fez com que ela ficasse parada ali naquele farol e ela não conseguisse continuar andando. Parece uma história louca, mas é uma realidade, e essa realidade aconteceu comigo, né? Há mais de 12 anos atrás, o Emerson entrou. Obrigado, Emerson. Então, e esse assunto aconteceu comigo há mais de 10 anos atrás. Foi quando eu fui pegar um carro para dirigir. A gente estava vindo da praia, meu marido estava muito cansado, eu não queria dirigir. E eu lembro que eu sentei no banco, eu me concentrei, eu fiz uma meditação. Essa meditação, no passado, né, eu era religiosa, né? E e eu faço muito, antes de eu sair com o carro, eu faço muita meditação e para mim ter concentração e ser muito prudente na direção, né? E como mãe, eu queria proteger os meus filhos. E nesse momento, né, eu não sei por quê, alguma coisa me travou, eu não conseguia, realmente, eu não conseguia ir para frente. Eu queria ir, mas eu não conseguia. Mesmo assim, assim, para disfarçar a pressão dos outros carros que queriam que eu passasse logo no farol, eu peguei e acenei para a pessoa da frente, que estava na minha frente, ir, né, do outro lado da rua. E ela também não queria ir, não sei por que motivo, ela não queria ir para frente. Aí foi quando esse carro, a alta velocidade, cruzou a minha frente, assim, foi por um triz. E naquele momento eu senti a importância da gente ser uma pessoa intuitiva, da gente acreditar que realmente existe uma energia à nossa volta, e essa energia ela pode ser tanto positiva como negativa. E se a gente está atento a ela vai nos avisar, ela vai realmente nos avisar desses assuntos. E queria fazer o exercício com vocês, só para vocês entenderem como que essa energia funciona, né? Vamos lá, só para vocês coloquem a mão assim, uma na frente da outra, né? E se concentra ali no meio dessa mão. Ali vocês vão perceber um calor ou um frio, ou uma vibração. Separa os dedos.
junta as mãos e separe os dedos e se concentra ali. Se concentre nas suas costas, desde da sua cabeça, né, da coluna occipital até aonde vocês estão sentados, né? Respire fundo e relaxe. O Cacai entrou também, né? Olá, Cacai, bem-vindo à nossa live. Vamos voltando. Isso é uma pequena meditação que eu sempre faço antes de eu andar. Essa pequena concentração, ele me ajuda a perceber do tanto que eu estou sentada, onde que eu estou sentada, como que eu estou me posicionando diante da vida. É uma energia para a gente ficar assim, no aqui e agora. O Luciano entrou. Obrigado, Luciano. Então, aí em cima disso, nós vamos dar umas outras dicas sobre como que a gente pode ativar nossa intuição. Hoje nós estamos tudo de azul, porque o azul índigo, ele ativa bastante a intuição das pessoas. E nós também podemos ativar essa intuição através dos chakras. Não sei se a Alessandra pode falar alguma coisa sobre isso, ou outras terapia que ajuda a gente a incentivar, a acionar a nossa intuição. Isso, eu acho que até um ponto legal que você falou, Cris, é que se a gente não trabalha a nossa intuição, ela também não é tão ativada em determinados momentos, né? Então, você tem práticas no dia a dia que você cultiva que a sua intuição esteja aí sempre presente com você. Você criou um canal com ela, né? Uma vez eu vi um programa de entrevista com a Oprah Winfrey, apresentadora americana, que ela falava que muitas vezes em casos até de violência, assalto, as pessoas sentem, muitas vezes, sentem que aconteceu alguma coisa, que tem uma energia estranha, mas não respeitam essa energia e acabam entrando em ambientes ou que foram invadidos, ou que tem alguém. Então, a gente tem esse preparo, a gente só não escuta, né? Então, até pegando essa questão aí do que você falou como fazer, eu acho que tem a prática da meditação, que é uma ativação importante aí dos seus chakras, não só para manter eles energizados, mas equilibrados, né? Esse chakra que a gente tem aqui, que chama de terceiro olho, em sânscrito se chama Auna, né? A Juna, que fica aqui, que é coríndico, como você falou, é um chakra bem importante, a gente pode manter ele bem ativado usando, por exemplo, óleo essencial, porque através dos cheiros, dos óleos essenciais, a gente mantém essa conexão aí pronta, né? Uma forma que eu uso quando eu quero, por exemplo, meditar, ou até quando eu estou nervosa, por exemplo, usar o de lavanda. Aí eu passo aqui no pulso, eu passo nas mãos e faço respiração profunda 3 vezes, e isso mantém esse canal aberto, né? Que eu acho que é importante. A gente não está muito acostumado a trabalhar isso, mas a gente, no momento de nervoso, intuitivamente a gente fala, calma, respira, vai dar tudo certo. E aí, eu acho que são 2 truques assim, que eu acho que é bem importante, não só a gente praticar uma meditação ou uma oração que é uma meditação também, como você colocou, porque é uma forma da gente acalmar e sintonizar, e a gente pode ativar isso com as cores, com os óleos essenciais, né? Então, não sei se você tem algum outro óleo essencial que você recomenda, mas eu gosto muito do de lavanda. Para equilibrar o feminino aí, eu gosto muito do de gerânio. São óleos que eu uso bastante. Então, Alex, completando o que você falou, esses chakras aqui, engraçado que quando eu era religiosa, eu comecei a acionar ali. Andresa, obrigado por entrar. Quando eu comecei a acionar ele, eu tinha muito medo, porque eu via uma luz branca na minha frente, eu falava assim, nossa, que coisa que é essa? Eu nem sabia, eu era adolescente. E hoje eu percebo que é uma forma da gente olhar para dentro da gente mesmo, para contemplar, para contemplar no aqui e agora, né? E esse terceiro olho, mais para frente que eu vim aprender que os chakras aqui no Oriente, o pessoal usa muito isso, né? Os 7 chakras, ele é o 6º chakra, né? Da nossa intuição. Estar olhando, né, para ele também é uma forma muito boa, te ajuda a ter uma atenção plena na hora da meditação. Então, eu
eu acho que são práticas que você tem que manter na sua rotina, né? As pessoas às vezes só fazem isso no momento da crise, mas talvez tenham que fazer isso de maneira diária, porque quando a crise Sim. chega, você não fica tão mexida, né? É porque quando a crise vem, a gente já está cheio de ansiedade, e isso daí que não ajuda, né? Mas depois a gente vai falar sobre isso, né? O que não ajuda, por que tem pessoas que falam assim, eu segui a minha intuição e não deu certo. Justamente porque está cheio dessas energias negativas, né? E a gente se confunde nessa mistura de energias todas. O óleo essencial também, tem mais alguns que são utilizados, porque, na verdade, o óleo essencial já é utilizado há cerca de 5.000 anos, né? Mais ou menos, tem registros. Pelos antigos os egípcios, os persas e outras civilizações também. E ele é utilizado assim, para várias situações, né? Na cosmética, massagem, no uso terapêutico, né? Também para auxiliar no tratamento, no equilíbrio emocional, mental, né? E físico também. E aí tem mais alguns óleos muito conhecidos, como o olíbano, o cedro de Atlas, tem também o patchouli, vetiver, a camomila também. Eu nem sabia que a camomila também era utilizada, eu fui pesquisando e verifiquei também, porque ela é utilizada muito para a questão do relaxamento, né? Inclusive em bebês, a camomila romana também com a lavanda pode ser utilizada para bebês. E aí eu estava até conversando com a Cristina no início, quando a gente estava conversando a respeito da live, e surgiram duas sinergias. A sinergia é a mistura de óleos essenciais. Pode utilizar um óleo só, ou mesmo sinergia. Então, teve duas que a gente olhou assim que foi interessante, que usa no difusor, né? Você coloca água e de 3 a 9 gotas você pode utilizar, dependendo da intensidade que a pessoa quer. Mas esses são 2 gotas de lavanda, 3 de camomila e 4 de patchouli. E tem um outro também, que é 1 gota de lavanda, 2 de ylang-ylang, 3 de vetiver e 3 de olíbano. Mas assim, também vai pelo gosto pessoal, né? Qual a pessoa agradar, se conectar mais, aí tem que aproveitar para ser utilizado. E a diferença também, que as pessoas às vezes perguntam, são a diferença do óleo essencial e das essências. Porque o óleo essencial é puro, né? 100% puro. E as essências é feito com compostos sintéticos, então não traz benefício nenhum. Mas eu mesma, eu tinha uma grande dificuldade na meditação, já tentei várias vezes, e agora que eu estou começando e pegando um pouco mais o ritmo, porque eu estou utilizando os óleos essenciais e está me ajudando a me concentrar, mas eu ainda estou em fase inicial, já não estou tão desenvolvida quanto vocês. Olha lá, a Raquel, Mas enquanto deixa... tá falando, tem um monte de coraçãozinho aí para você. Ô, Raquel, fala de novo a Ah, sinergia. Fala de novo as sinergias dos óleos. Você deu sim. 2. São 2. Uma sinergia. São 2 gotas de lavanda, 3 de camomila Olha lá, e 2 4 de gotas de patchouli. lavanda, 3 Isso, gotas. 3 de camomila. Eu falo rápido, né, gente? E Não, pode 4 de falar. patchouli. E a outra sinergia que pode ser feita também é 1 gota de lavanda, 2 de ylang-ylang, 3 de vetiver e 3 de olíbano. Mas se quiser também utilizar só, por exemplo, 1 gotinha de cedro de Atlas entre a sobrancelha, nessa região do chakra, também é muito bom, porque eles falam que o cedro de Atlas nos conecta com o nosso mestre interior, né? E o olíbano aumenta a nossa percepção espiritual. Ele também pode ser passado ali. Porque alguns óleos podem ser usados diretamente na pele, como o cedro, a lavanda, né? 1 gotinha, 2, não tem problema. Mas a maioria tem que ser diluída em óleo carreador, que são os óleos de amêndoa, girassol, rosa mosqueta, semente de uva, tem vários também. E tem mais essa mistura mesmo. Eu não experimentei uma outra ainda não. Olha só a dica legal que a Raquel tá dando pra gente. Aproveita. É uma dica muito boa. Eu uso aqui em casa várias sinergias. E também eu uso. Ao Vinícius, obrigada por ter entrado. E eu uso a pupila também entrou. Vocês podiam falar pra gente de onde que vocês estão, onde que vocês moram, né? Essa parte do óleo também, eu falei de passar, às vezes, se a pessoa não é alérgica, né? Porque tem isso também, você falou de botar no difusor, Sim. mas se você passar até no chakra mesmo, ou fazer essa inalação, de passar na mão e fazer inalação, é bom, porque para mim auxiliou bastante quando eu passava, até mesmo usando uma base neutra, um creme, um outro óleo, fazer uma massagem na sola do pé, ou botar aqui na parte do
debaixo aqui na barriga, para mim ajudava muito na concentração. Quando eu comecei a meditar, eu usava também, me fazia muito bem, assim, eu acho que dava um grau maior de relaxamento, e quando a gente começa a meditar, a gente fica muito preocupado em não pensar, né? Uma coisa assim, porque a gente acha que meditar é não ter pensamento nenhum. E tem um paralelo que eu acho que é bem importante para a meditação, que não é que você não vai pensar, você vai pensar durante a sua meditação, mas é você encarar o pensamento como se fosse você numa estrada vendo vários carros passarem. Você não vai conseguir que os carros parem, que a estrada é viva. Mas toda vez que passar, você lembra, eu só estou observando, e volta de novo para a respiração e para a sua contagem. E o óleo essencial, ele aumenta uma questão afetiva, porque eu acho que os cheiros, né, Raquel, não sei se você concorda, mas eles têm uma questão afetiva. E aí você falou coisas que são importantes também. Às vezes os óleos, dependendo do que você usa, eles têm valores, então, diferenciados, né? O Joe Líbano, eu sei que ele é um pouco mais caro, mas tem outros, por exemplo, que são mais acessíveis, que dão uma sensação positiva e que você pode fazer essa sinergia também, né? Então, acho que é bem legal não usar isso como impeditivo, mas como fazer assim, começa com um que você possa, mas começa com óleo de uma marca legal, como você falou, que não seja essência, que seja o óleo essencial mesmo, né? Que é aquela flor concentrada várias vezes, né? Vai experimentando, né? Para ver qual se adequa mais, qual gosta mais. Eu gosto de usar muito também, eu comecei a falar, não terminei, eu gosto de usar muito também nos perfumes. Essa melaluca, né? Eu procuro sempre perfumes que tem ele, e eu me sinto muito bem, né? Que seria o Teatri, que aqui chamo aqui, né? Ele é ótimo, tem várias funções, né? De utilização. A gente tem que gostar do cheiro também, porque o cheiro, ele, como, tipo assim, a intuição vai ativar o nosso passado, e o cheiro, ele é ligado ao nosso passado, né? Ele tem muito disso. Então, essa parte que você fala muito, né? Tanto o olfato quanto o paladar estão muito ligados intrinsecamente. Eles são muito responsáveis na parte neurológica pelo nosso humor. Então, quando a gente tem uma recordação afetiva para cheiros, né? Tem época que a gente não suporta. Às vezes, se a gente passa uma época difícil e tem um cheiro associado, quando você sentir aquele cheiro, você vai estar associando a uma situação. Você fala, ai, não gosto desse cheiro. E para o positivo também. Então, é importante, como você falou, se conhecer, ver o que a Raquel falou, que aquece o coração na hora que você passa. Fala assim, nossa, que sensação boa, como eu estou me sentindo bem. E aí esse é o óleo essencial para você, né? Não tem certo, não tem errado. Tem o que você falou, a sua intenção em relação àquele óleo que você está usando naquele momento. Que ajuda a gente a estar no aqui e agora, né? Não Então, aí só para a gente voltar sobre o que a gente falou sobre a questão negativa, né? Algumas vezes a intuição não dá certo por causa da ansiedade excessiva, do estresse, da angústia ou outros problemas emocionais que a gente está carregando aqui, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que, por causa de tensão, de tensão emocional, ela acaba tendo problema respiratório, né? Por exemplo, a ansiedade, ela causa problema gástrico, né? E o excesso de cólera, de raiva, ele causa dor de cabeça. Então, tem um exemplo muito claro, assim, tem muitos casais, né, que são alérgicos uns aos outros, né? Ou então tem muita gente que fala assim, aquela sogra bisbolheteira, né? Que acaba, a gente, assim, passa alguns dias, a gente acaba tendo problema de respiração, acaba tendo dor de cabeça por conta disso. Olha lá, o César entrou, né? Tá, César. É Thaís? É Thaís. É a Thaís que entrou, né? Thaís. Então, e às vezes a gente, nessa hora que a gente quer buscar a intuição, ou a gente quer uma resposta rápida de Deus, e a gente não consegue por causa disso. Porque estamos muito carregados de coisas negativas, né? Nós estamos sendo tóxicos, né? E isso vai acabar causando muitas doenças, né? Por isso que a gente fala da importância da terapia complementar, da terapia holística, até mesmo do acompanhamento psicológico, né? E como a gente falou, uma das coisas é a meditação, né? Um outro exemplo, igual a Alessandra falou assim, muitas vezes a gente quer
esvaziar a mente, não pensar em nada. É simples assim. É só fechar o olho, não pensar em nada durante alguns minutos, aí você abre e você já está no aqui e agora, né? Tem muitas pessoas que, quando tem que tomar alguma decisão importante, principalmente chefes, a primeira coisa que eles fazem é isso, eles fecham os olhos, fica alguns minutos em silêncio, depois abre e te dá a resposta. Porque uma resposta assim, no momento de ansiedade ou no momento de estresse ou de angústia, ele não vai ser legal, né? Ele não vai ser uma boa resposta, ele não vai ser intuitiva. Ele vai ser um instinto animal que muitas vezes não vai dar certo. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre isso? Só que experimentem os óleos essenciais, que são fantásticos. Quando começa a usar, já se apaixona. E além, tem outras técnicas também, né, Cristina? Tem os florais, eu vi uma indicação da Ana Pellegrino, que é o Cerato do Florais de Bach. Saint-Germain, se eu não me engano, acho que se fala indica, eu ainda não sei a forma que se pronuncia corretamente. E tem um da Califórnia, Florais da Califórnia, que é o, se eu não me engano, Star Tulip, acho que é isso mesmo. Dizem que são muito bons também para auxiliar nesse ponto. A Carla fez um comentário bem legal aí, né? Tipo assim, toda ação tem uma reação, né? Então, se a gente age por ansiedade, a reação, tudo isso daí é instinto, né? A reação e a ação, né? E tem um psicólogo que se chama Jung, eu vou ler o que ele fala sobre isso, né? O instinto são impulsos que levam a uma ação resultante de uma necessidade interior, sem uma motivação consciente, né? Aí, por exemplo, uma criança, ela chora porque ela tá com fome, né? Mas será que isso daí é um instinto? Mas será que ela tá com fome mesmo? Então, isso que é a intuição de mãe, né? Como que a gente vai saber que a criança tá chorando porque ela tá com fome? Ou se é por algum outro motivo, né? Aí que entra a importância da gente estar no aqui e agora para tentar perceber por que aquela criança ela tá chorando, né? Então, muitas Isso aí vezes o pode até instinto... refletir, criando a característica, se eu não sei se estou falando certo, oral, né, Cristina? Sim, Da sim. análise corporal, que a Cristina é expert. Não sou tão... Mas o oral, né? O oral, ele é muito instintivo. A intuição de uma pessoa oral, ele é muito alta mesmo. Então, se ela tiver no recurso, ela vai conseguir até saber o chá que a pessoa precisa para aquele momento. É bem interessante mesmo, se a pessoa tiver no recurso. Agora, se ela tiver na dor, vai ser muito difícil, né? Por isso que a pessoa ela precisa vir da dor para o recurso, né? E isso a gente vai saber através da análise corporal. Então, quem tiver online aí, a gente vai fazer um sorteio para o pessoal. Então, aí, continuando o que o Jung fala, né? Existe um campo de energia na Terra e podemos acessar de maneira inconsciente esses conhecimentos. Podemos alcançar o inconsciente pessoal e coletivo. Isso que eu falo que é intuição, né? Até os psicólogos, né, do ano de 1870, de 1800 e pouco, já falava sobre a questão do instinto, né? E é até esquisito mesmo, vamos supor, um empresário tá falando uma situação na base de intuição. Isso vai causar uma má reputação para ele, porque ele não consegue provar por A mais B que aquilo que ele está falando é verdade. E é isso que a gente quer trazer aqui, né? A intuição, ela não é verdade ou é errado. É aquilo que o Jung fala, né? Que a gente está acessando de uma maneira inconsciente algum conhecimento que tem na Terra, que está no ar. E é isso que a gente vem trazer para vocês, né? E agora, e depois ele vem falando também que existe o impulso ou o desejo. A gente vai ter que saber distinguir muito sobre isso, né? O impulso ou desejo selvagem, o impulso psicológico que é a intuição, né?
Aí tem o impulso espiritual, que é o discernimento, né? Saber escolher o que é certo, o que é o bom senso. E existe também a intuição ilusória. A gente acha... A Sueli, obrigado por entrar. A gente acha que aquilo é intuição, mas a gente está se iludindo por uma coisa que não existe. Por exemplo, a gente achar que aquela pessoa vai amar a gente eternamente, quando ela já está interessada em outro, né? Então, a gente tem que ser muito consciente daquilo que a gente está fazendo. E existe também a intuição assertiva, né? Então, isso daí, a Kelly, obrigado por entrar, né? A intuição assertiva, ela baseia-se no conhecimento adquirido através da nossa experiência, consciente ou inconsciente, né? A gente sabe, tipo assim, que a nossa avó, ela é mais intuitiva que a mãe, né? Porque a avó, ela conseguiu, ela tem muita experiência, né? Então ela é muito mais sábia para acertar na intuição. Antigamente, né, por exemplo, assim, estocar alimento no corpo era uma forma intuitiva da pessoa no momento de crise, ela ter aquela energia, né, para ser acionada no momento certo. E hoje isso não é viável, né? Então, e muitas vezes a gente usa isso inconsciente, né? A gente come, sem saber por que está comendo. Porque a gente está usando esse instinto, esse impulso selvagem que veio através dos nossos avós, dos nossos bisavós, achando que esse alimento que está em excesso no nosso corpo, ele vai nos proteger de alguma doença, né? Pode até ser que seja verdade, mas hoje em dia isso já não é tão válido, né? Ele pode nos causar muitas doenças. Então, já vai fazer 30 minutos que a gente está aqui. Se alguém tiver aí com a gente e quiser fazer algum comentário. Cristina, fala de quando que você vai fazer o sorteio, o pessoal que está presente saber, mais ou menos quando vai ser a resposta, né? Vamos fazer agora, né? Vamos! A leitura que a Cristina faz é uma leitura transformadora, viu? Uma leitura que muda a forma da gente ver muitas coisas, não dá nem para se enganar, mesmo que a gente queira. É incrível. É bem importante. Como que tudo ajuda no nosso processo corpo. terapêutico, como o corpo fala, né? Como o corpo demonstra o que a gente é e o que a gente passou. Muito importante, assim, para um processo de autoconhecimento e depois uma cura. Muito boa. Eu coloquei o nome aqui dentro de uma caixinha, vamos lá ver. Quem que vai ser a sorteada, né? O Luciano. Ô, Luciano, você aí. Parabéns! Uhul! Parabéns, Lu, você vai gostar. Ô, Luciano, você entra em contato comigo se você quiser fazer uma análise corporal. O que significa essa análise corporal? Eu vou escanear o seu corpo e através do seu corpo eu vou falar para você como que você age no mundo. Como que as pessoas te veem, né? Se você estiver interessado, acena aí pra gente. Vai ser muito bom para você. Espero que a gente tenha ajudado vocês. Nós falamos 3 coisas sobre a meditação. Eu quero que vocês façam isso todo dia antes de dormir. Acionar a energia de vocês, porque essa energia que vocês têm aqui no corpo, que é o calor, o fio, essa vibração, é o que as pessoas sentem à sua volta. Eu lembro até do Padre Quevedo. Ele há muitos anos atrás, ele é um parapsicólogo e ele falava muito sobre isso, né? Que a gente tem uma energia e essa energia, a 50 metros da gente, as pessoas captam essa energia. Então, querendo ou não, quando você está perto de uma pessoa, quando você se envolve numa energia do outro, às vezes você pode confundir a sua energia com a do outro. Então, é muito bom você estar conectado com você mesmo. Para você não confundir a sua energia com a energia do outro. E existe muita questão da vibração, né?
Tem pessoas que vibram positivamente em cima de você e tem pessoas que vibram negativamente. E é muito importante a gente estar no aqui e agora, para não pegar essas vibrações. Espero que vocês tenham gostado.